Olá, eu me chamo Antônio Victor, sou mestre em Ciência Ambiental e Desenvolvimento Sustentável e bacharelando do curso de Ciências Contábeis pela Universidade Federal Rural da Amazônia, campus universitário de Capanema, no Pará. É um prazer imenso estar participando do Simpósio Nacional de Administração e Contabilidade do Grupo Ser Educacional. Esse evento que tem uma relevância muito grande para a área de pesquisa, né, no qual estou tendo a oportunidade de apresentar o resultado de algumas pesquisas que venho realizando na minha graduação, como esta que tem por título o Book Tax Difference e a relação de dificuldades nos ganhos futuros das companhias brasileiras que operam na B3. E quando a gente fala de book tax differences, nós estamos tratando da diferença entre o lucro contábil e o lucro tributário das companhias, né, o que pode ser resultado aí de práticas de gerenciamento, no sentido aí de valer-se das lacunas presentes na legislação fiscal, a fim de reduzir o pagamento de impostos. A gente aprende um conceito muito importante na área de gestão, na área contábil, que é aquela teoria da agência, né, que nos ajuda a entender como que dentro das empresas existem conflitos, podem haver conflitos de agência, né, envolvendo os acionistas majoritários e a administração das companhias. E isso pode refletir também nas demonstrações contábeis, né? E claro, também temos aí um outro conflito de interesses que é envolvendo as companhias e o governo, onde da parte das companhias tem-se aí um esforço grande para se economizar no pagamento de tributos, e de outro lado nós temos o governo que busca maximizar, né, a arrecadação dos tributos. Então o objetivo desse trabalho consiste em uma pesquisa exploratória, né, com base na bibliografia constada a respeito do tema, procurando investigar qual que é a relação da Book Tax Difference com a dificuldade de ganhos futuros nas companhias brasileiras que operam na B3. É uma área de pesquisa relativamente nova no Brasil, mas suficientemente madura nos Estados Unidos, e aos poucos o Brasil está investindo nessa área de pesquisa. Existem pessoas aqui no Brasil que têm se dedicado, mas é uma área que apresenta muitas oportunidades, né, para quem deseja seguir nessa linha de pesquisa. Então, Ferreira e Martins et al., 2012, eles sinalizam para a importância de se analisar a qualidade dos lucros gerados pelas companhias de capital aberto, né? Porque o fator lucro ele é preponderante para a compreensão das diferenças entre o lucro tributável e o lucro contábil. Tá? E quando a gente fala no gerenciamento desses resultados, dos earnings management, entende-se ser aí toda e qualquer intervenção artificial, proposital, né, na forma como são apurados e escriturados os fatos contábeis em uma companhia. Isso implica um processo de elaboração dos relatórios contábeis. Vale ressaltar que a contabilidade ela tem os seus princípios, ela precisa ser fidedigna, ela precisa ser transparente, ela precisa ser livre de erros, e no caso das companhias listadas na B3 precisam se adequar inclusive aos padrões internacionais, às normas internacionais, as IFRS, né? Mas quando ocorre gerenciamento de resultados nas companhias, o que resulta em informações nem sempre condizem com a realidade da firma. Então, os usuários da informação contábil acabam sendo prejudicados, né? Os Estados Unidos têm exemplos assim muito claros de companhias que exageraram nesse gerenciamento, tá? E vieram inclusive comprometer a sua estabilidade, outras faliram, né? Trazendo prejuízos aí para os investidores, tá? Então, por isso que o estudo do fenômeno da book tax diferenças é estratégico, né? E a esse respeito é importante a gente salientar que a prática do gerenciamento tributário não pode ser confundida com a evasão fiscal, tá? Porque quando a gente fala de gerenciamento tributário, nós estamos falando de utilizar das brechas da lei para economizar com o pagamento de tributos. Tá? E isso na literatura a gente encontra também por um outro nome, que a gente conhece por elisão fiscal. Tá? Já a evasão fiscal é a omissão do fato contábil a fim de não pagar o tributo. Tá? Isso é crime, é prática criminosa. Então a elisão fiscal no Brasil ainda não é considerado crime, mas a evasão sim. Tá? E aí, citando o Rallon 2003, Martins e Passamani 2012, que são duas referências aí
muito consultadas na área de book tax differences. Eles relatam que diante de grandes diferenças positivas de BTD, que BTD, como eu falei, né, é lucro contábil maior que lucro tributável, o mercado interpreta esse fato como um sinal vermelho para a geração de lucros e resultados futuros. Isso ocorre porque o mercado de capitais no Brasil ainda é muito conservador, então os investidores ainda são muito aversos ao risco, né? E também essa questão desse gerenciamento tributável, né? Gerenciamento do lucro, melhor dizendo, isso também impacta na classificação de rating das companhias. Isso no caso americano, né? Agora no caso brasileiro é exatamente o que a pesquisa aqui quer apresentar, se realmente há um impacto no rating das companhias ou não, né? Então, por isso que o método adotado aí por Martinez e Passamani, em 2014, para identificar o fenômeno da Book Tax Difference e sua relevância informacional para o mercado de capitais aqui no país, consistiu aí na seleção de companhias abertas listadas na BMF Bovespa no Brasil no período de 2004 a 2009, adotando aí alguns critérios como ser empresa membro do IBX 100, Índice Brasil 100, que compreende os 100 ativos mais negociados na Bolsa Brasileira, e ou que estivesse entre as 200 maiores empresas em volume de vendas em qualquer um dos anos entre 2004 e 2009, conforme a lista divulgada pela revista Exame, excluída as companhias aí ligadas ao setor bancário, né? Então veja que na linha temporal eles colocam na análise, na composição dos dados, o intervalo de tempo entre 2004 e 2009, exatamente porque em 2007 foi aprovada a Lei 11.638, né, melhor dizendo, 11.638. E aí eles também querem aproveitar para verificar se houve algum impacto a partir da aprovação dessa lei na questão da forma como as companhias reportaram essas informações. Então, o fenômeno para ser identificado, ele não é muito fácil, não é muito simples, precisa aí utilizar modelos de regressão, tá? Foi o que eles fizeram, seguindo as orientações do modelo Teng 2006, que é citado nos trabalhos de Martinez e Passamani, e claro, ajustado à realidade brasileira, considerando aí que nós temos um mercado de capitais ainda muito novo, né? Considerando a realidade dos Estados Unidos. Tá? E aqui a gente tem um outro modelo de regressão que eles utilizaram para apurar os resultados futuros, tá? E esse último modelo aqui que é para analisar o retorno futuro ajustado à realidade brasileira. Tá? Vamos aqui aos resultados dos três modelos propostos pelos autores, onde eles apresentam aí os valores numéricos, no caso os coeficientes, o erro padrão, a estatística T, o p-value, né? E estatística de colinearidade. É muito importante que no modelo de regressão a colinearidade não exista, ou se existir que seja num número muito pequeno, tá? Porque isso, se houver colinearidade, isso pode comprometer a qualidade dos dados que estão sendo utilizados no modelo de regressão. Tá? Então aqui estou apresentando os resultados para o modelo 1 e os resultados para o modelo 2, os resultados estatísticos, né? Estão aí na tabela os coeficientes e por último nas duas últimas colunas as estatísticas de colinearidade, tá? O fator interno de variância lá na última coluna, e aí nós temos também a tabela para o modelo 3, tá? Que aqui mostra o impacto nos ganhos futuros ajustado à realidade brasileira, no caso é o que corresponde a esse modelo 3. Né? E aí a pesquisa de Martinez 2016 assumiu como limitações aí o tamanho da amostra na análise do caso das empresas brasileiras em comparação aí com outros estudos realizados por pesquisadores norte-americanos, resultando em diferenças, né, na mensuração e no comportamento da BTD. Tá? E não foi possível provar estatisticamente que os dados relativos às empresas brasileiras seriam determinantes aí para atestar o efeito da BTD e nem para afetar a questão do rating, né, a solvência das empresas, como foi identificado no caso norte-americano. Quando a gente fala da questão do rating, nós estamos falando daquela classificação que as agências de risco atribuem às empresas quando elas emitem debêntures, né, por exemplo, e os investidores tendem a cobrar, né, o preço do risco, né? Então isso aumenta o custo de capital das empresas, né?
Então eles chegaram a essas conclusões e a gente pode considerar, portanto, que a análise do Book Tax Difference é de grande relevância, né, para o contexto brasileiro, do mercado de capitais, porque impacta tanto no grau de confiança dos investidores, quanto no custo de capital, como falei anteriormente, e a contribuição desses estudos consiste em proporcionar a descoberta de meios para maior eficiência e transparência das empresas. Tá? Eu agradeço a atenção de todos, é uma oportunidade muito grande estar participando desse simpósio e fico muito contente de estar apresentando esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Um bom simpósio para todos nós.